Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos para mais um encontro nosso, mais uma temática que nós vamos estudar nesse nosso encontro à distância das nossas temáticas sobre a catequese, né? Sobre não, da catequese de adulto. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a presença do cristianismo em Roma. Roma, que é o centro do Império, né? É o centro, é a capital do Império Romano, e portanto os cristãos e a fé cristã ela também se faz presente no centro, né? No coração do Império Romano, que no caso é a cidade de Roma. Nós já vimos ao longo das discussões, ao longo dos nossos encontros que tivemos, sobre as comunidades cristãs, sobre as comunidades fundadas pelos apóstolos, por Pedro, por João, por Mateus e também por São Paulo, não é? E nós vimos também outras temáticas pós-ressurreição de Jesus, né? É bom lembrar vocês que essas nossas temáticas que nós estamos apresentando para vocês, todas elas agora são temáticas pós-ressurreição de Jesus. Que, aliás, é bom lembrar que nós estamos também agora, né? Hoje é 13 de abril, nós estamos iniciando o tempo pascal, acabamos de vivenciar o tríduo pascal, que é o centro da fé cristã. Então isso é muito interessante para nós também e de alguma forma coincide com as nossas temáticas, né? Porque o que nós estamos estudando é a formação da igreja, né? A formação da religião católica, né? Que aliás eu vou também indicar para vocês uma atividade para a gente saber como surge, né? Qual é o surgimento da catolicidade, ou seja, como o cristianismo depois ele vai receber o nome institucionalmente de Igreja Católica. Quando, né? Quando que os cristãos, enquanto organização, né, enquanto uma religião organizada, eles vão receber esse nome, né? Aliás, isso eu vou deixar como tarefa para vocês também, para que a gente possa entender sobre a questão do termo é, católico, né? Catolicidade. Por que nós, Igreja Católica, nós temos esse nome, né? Católico, católica, né? Vem do termo catolicidade. Então nós vamos apresentar uma tarefa para vocês no final, discutindo sobre esta temática, certo? Muito bem, então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo à Nossa Mãe da Misericórdia que nos interceda pela nossa vida, pelas nossas formações, interceda por esse momento que nós estamos vivendo, que nós possamos sair o quanto rápido possível desta realidade, né? Deste momento que nós estamos sofrendo, que é um momento de pandemia, um momento em que uma virose nos ataca, né? Ataca a nossa sociedade, ataca as pessoas. Vamos pedir a intercessão da nossa Mãe para que ela nos livre de todos esses problemas e nos dê fortaleza para bem vivenciar e sairmos ilesos, né, desta realidade, deste sofrimento, deste mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por todos nós. São José, rogai por todos nós. Muito bem, vamos lá. Então, o cristianismo como religião oficial do Império Romano. É hoje a nossa temática, né? É essa temática que nós vamos estudar hoje. Nós vamos entender um pouco mais sobre a presença dos cristãos em Roma. E desta vez os cristãos
ele se tornando um movimento oficial, né? Um movimento de fé oficial dentro da capital do Império Romano, que é, no caso, Roma. Bom, nós já vimos nos encontros passados o sofrimento, né, as dificuldades, a vivência, o esconderijo do que foi feito pelos cristãos, fugindo da perseguição, fugindo da morte, né, dentro de Roma, né, dentro da capital do império, que no caso é Roma. Então nós vimos toda essa dificuldade. Muitos cristãos foram mortos, muitas pessoas foram assassinadas, né, foram torturadas por causa do nome de Cristo, né, por causa do nome de Jesus dentro desta realidade. Por quê? Porque o Império Romano tinha os seus deuses, né, cultuava-se outro deus, e inclusive o próprio imperador era tido como um deus. Né? Qualquer adoração a outro deus que não fosse os deuses do império e que não fosse o imperador, seria considerado uma pessoa subversiva, né? Seria um revolucionário, seria alguém que estava indo contra as normas e contra os preceitos religiosos do Império Romano. E os cristãos, por suas vezes, eles estavam dentro do Império Romano, mas eles não adoravam os deuses do Império e tampouco também eles não adoravam o imperador. Né? Por quê? Porque eles adoravam Cristo Jesus. Eles estavam ali pregando uma nova religião, uma nova mentalidade, um novo jeito de viver, uma nova fé. Né? E nós vimos também que ao longo da presença, né, dos cristãos dentro do Império, dentro de Roma, havia um fato curioso: quanto mais se matava cristão, mais as pessoas se convertiam ao cristianismo. Era impressionante, né? Quanto mais cristãos eram mortos, mais pessoas se convertiam à religião cristã. De forma que houve um dado momento em que não teve mais como o império ir contra o cristianismo, contra os cristãos. Teve que se aliar, né? Teve que se tornar aliado dos cristãos. E quando isso aconteceu? Aconteceu justamente quando o império, enquanto uma organização de Estado política e tirânica, vai perdendo a sua força, né? Vai perdendo a sua força, vai perdendo o seu poder. E aí, para que o império não morra de uma vez por toda, eles vão se aliando aos grupos, aqueles que têm mais poder e mais força dentro da comunidade, dentro da sociedade, dentro do império. E os cristãos, como a gente já sabia, como eu já acabei de falar, quanto mais cristãos eram torturados, eram martirizados, mortos, mais pessoas se convertiam a esta novidade, né, de fé que era o cristianismo. Até chegar um dado momento que não teve mais como ir contra, né, lutar contra o cristianismo, a não ser teve que se aliar aos cristãos para poder usar de uma estratégia de que esse império pudesse viver um pouco mais, né? É isso que nós vamos discutir agora, né, dentro desta temática. Então vamos lá. Então, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império no ano 380 depois de Cristo, né? Vale lembrar vocês que as datas que nós estamos apresentando para vocês agora, todas elas são depois de Cristo, ou seja, depois do evento, né? Depois de Jesus Cristo, né? Então, 380 depois de Cristo. E isso aconteceu por ordem do imperador da época chamado Teodósio I, que tomou a medida numa lei conhecida como Édito de Tessalônica. Então, Édito de Tessalônica foi uma lei instituída pelo Teodósio I, o imperador da época, reconhecendo, né, a religião, tornando a religião cristã oficial dentro do Império Romano, certo? Então, antes disso acontecer, dessa oficialização do cristianismo dentro do Império Romano, os cristãos
como eu já falei, foram durante muito tempo impopulares em Roma. Isso por quê? Por não adorarem o imperador, e sim outro tipo de rei. Quem era o rei adorado, e pregado, e vivenciado, e ensinado, e também falado pelos cristãos? Obviamente que era Jesus, né? O Jesus Cristo. O que era encarado como um ato subversivo. Como eu falei para vocês, pregar um outro Deus, pregar uma outra mentalidade, uma outra realidade religiosa dentro do império, toda pessoa que fazia isso era considerada uma pessoa subversiva, ou seja, que vivenciava e ensinava coisas contrárias daquilo que era ensinado e vivenciado pelo império, né? Então os cristãos, por muito tempo, eles foram considerados como pessoas subversivas. E por causa de serem subversivos, eles foram perseguidos, torturados, martirizados. E aí nós vamos lembrar aqui um fato que depois eu vou recomendar para vocês assistirem um documentário que trata sobre a perseguição de Nero, né, contra os cristãos, que foi foi o imperador mais bárbaro que teve na história, não é, com os cristãos, a ponto de tocar fogo em Roma, colocando cristãos amarrados nos postes das ruas de Roma e mandou tocar fogo. Então foi um dos imperadores mais cruel com os cristãos dentro de Roma. Eu vou indicar isso para vocês, né, para vocês depois estarem assistindo esse documentário, né, sobre essa trágica ação cometida pelo Nero contra os cristãos. Então, os cristãos, mesmo gerando antipatias e até perseguições, como no reinado de Nero, que eu acabei de falar, entre os anos 54 e 68 depois de Cristo, eles foram tolerados nos primeiros séculos de vida de sua religião. Com a decadência do império no final do século II e a ameaça de invasões bárbaras, iniciou-se outro período de dura perseguição aos cristãos que se recusavam a servir no exército romano. Ou seja, nós tivemos aí um período também terrível para os cristãos, que foi o quê? Foi a decadência, né? O começo da decadência do Império Romano, e os romanos, com medo das invasões de outros povos dentro do Império, né? Começou, portanto, o imperador recrutar cristãos, né, para que estes pudessem servir no exército romano, ou seja, para ajudar no combate às invasões bárbaras. Né? E aí, claro, obviamente, o cristão que não aceitava seria, pois, perseguido. Né? Então esse foi um outro desafio também encontrado, né, vivenciado pelos cristãos na época, né? O fato de serem convidados, serem obrigados a servir o exército, e quando isso não acontecia, né, quando se recusavam, e claramente eles se recusavam, porque os cristãos não estavam a serviço do império, estavam pregando uma nova religião, estavam pregando Jesus Cristo, e portanto não estava para fortalecer uma realidade política que no caso era o império, certo? Mas nem isso impediu o cristianismo de ganhar seguidores, tornando-se logo a crença mais popular no império. Ou seja, é aquilo que eu acabava de falar. E existe um fato que era muito curioso, né? Era algo muito impressionante na vida dos cristãos, que era a questão da perseguição, não é, e do massacre, né, da barbaridade que eram cometidas contra os cristãos, que quanto mais isso acontecia com eles, mais pessoas se achegavam, né, mais seguidores se juntavam aos cristãos. Né? Quanto mais matava, quanto mais perseguia cristãos, mais ganhadores, mais adeptos, né, chegava para essa organização cristã, né, para a religião cristã. Para pessoas que vinham formar, juntar-se ao grupo dos cristãos. Obviamente, né, para ser de fato um seguidor.
não vinha por vir, mas vinha e recebia todos os rituais, batizava, se convertia para seguir de fato Jesus Cristo, que era o principal objetivo dos cristãos, pregar um Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus dentro da sociedade romana. Então, quanto mais cristãos eram perseguidos, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Então, percebendo a força crescente da religião, o imperador Constantino I resolveu usá-la politicamente para fortalecer seu próprio poder e enfrentar a decadência romana. Ou seja, quando você não pode com o inimigo, o que você faz? Você se junta a ele. É o que aconteceu. Os cristãos para o império eram tidos como inimigos. Só que chegou um dado momento que o império, enquanto uma organização estatal, uma organização de poder e política, não conseguia mais conter, a quantidade e a efervescência dos cristãos. Como não conseguia, o que aconteceu? O Constantino, o imperador desta época, resolveu estrategicamente usar os cristãos a favor do império, para fortalecer o seu poder. E aí, fortalecendo o seu poder, ele estava mais apto a enfrentar a decadência romana, ou seja, o império estava em crise, O império romano estava em crise. Então, sobre a inspiração do lema, abre aspas, um Deus no céu, um imperador na terra, fecha aspas, Constantino proclamou em 313 o Edito de Milão, uma nova lei, uma nova lei que garantia liberdade para cultuar qualquer Deus, o que seria fundamental para a futura conversão total do império à religião. Ou seja, nesse edito, nessa lei promulgada por Constantino, permitiu que a liberdade para cultuar qualquer Deus, ou seja, houve uma liberdade religiosa dentro do Império Romano. E aqui o que a gente entende é o seguinte, que não apenas os cristãos estavam liberados para cultuar Jesus abertamente na praça, no templo, e não mais escondido nas catatumbas, escondido na casa de pessoas convertidas, mas agora eles poderiam cultuar Jesus Cristo, testemunhar abertamente a sua fé em qualquer lugar de Roma, graças a esse edito, a essa lei promulgada pelo Constantino I, certo? Mas isso é porque Constantino era uma pessoa boa? Não, ele usou isso politicamente, porque ele percebia que os cristãos estavam se tornando cada vez mais fortes, cada vez pessoas estavam se tornando adeptas do cristianismo e com isso tornava uma organização de pessoas grande, e com bastante força. Por isso ele usa os cristãos a seu favor, certo? Não era porque o Constantino era bonzinho, não era porque ele estava querendo se converter ao cristianismo, nada disso. Ele usou isso politicamente, porque estava diante de uma organização cristã religiosa que estava cada vez se fortalecendo dentro do império. E, obviamente, o império, na sua decadência, estava perdendo força. Então, na prática, o Edito de Milão representou a verdadeira guinada. Teodósio apenas sacramentou um processo de algumas décadas, consolidando a tendência inaugurada por Constantino. Ou seja, nós temos aí a presença, o papel de 3 imperadores, E esse último, chamado de Teodósio, ele apenas sacramentou uma coisa que já vinha acontecendo desde Constantino, Ou seja, desde a oficialização da religião cristã lá atrás, Agora, o Teodósio, que foi outro imperador romano, apenas ele confirmou aquilo que já havia acontecendo dentro do império, ou seja, agora de vez o Império Romano, na sua verdadeira decadência, se torna cristianizado, ou seja, agora os cristãos eles se tornam veteranos não, eles se tornam
com um grande poder soberano dentro do império, né? Dentro de Roma, né? Então agora eles têm grande poder e aí se torna isso que nós conhecemos até hoje, né? E aí aquilo que era o centro do Império Romano se tornou, portanto, o centro da Igreja Católica, que é o que nós temos hoje. Nós temos o Vaticano, que é um estado, não é um estado, é um pequeno estado, o menor estado do planeta, dos países que existem, não é, que é o Vaticano, e lá é a Santa Sé, e lá é o centro, né, da nossa Igreja Católica, não é, da Igreja Apostólica, né, da Igreja Apostólica Romana, que é a nossa Igreja Católica. Então, para chegar ao que foi hoje, os cristãos passaram por todo esse sofrimento. Muitos cristãos foram mortos, inclusive os apóstolos, como nós vemos, por exemplo, Paulo morreu em Roma, não é? E outros também que lá foram martirizados. Muitos cristãos, Roma teve muitas ruas, né, banhadas com sangue de cristãos, né, para chegar a ser o centro da Igreja Católica, né, o que nós somos, o que é hoje, passou por todo um processo, né, passou por um processo, muita gente doou a sua vida em favor da fé cristã, né, em favor da fé cristã. Então, é isso. Então veja que o processo ele foi paulatinamente. Primeiramente os cristãos eles chegam em Roma, eles ficam nas periferias de Roma, escondidos nas catatumbas, eles faziam as orações cristãs, as orações que nós fazemos, mas escondido, né? Escondido nas catatumbas, escondido em casa de pessoas convertidas, de famílias convertidas, não é? Porque não podia fazer o culto, né? Fazer celebrações, fazer as orações abertamente, não é? E até que isso pudesse acontecer, muita gente perdeu a vida, muitos cristãos foram martirizados, não é? Muitos cristãos foram martirizados. Por quê? Porque os cristãos eram uma novidade dentro do império. A fé cristã era uma novidade que não era boa para a religião, né? Para os deuses do império, sobretudo para o imperador. Por isso que muitos foram mortos. Mas aconteceu esse processo interessante. Quanto mais cristãos perdiam a vida, quanto mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Até chegar um dado momento que não teve mais vencer os cristãos. O império, foi o jeito do império se ajoelhar diante dos cristãos para pedir ajuda, né? Que é o que aconteceu. Obviamente que o império também já estava perdendo força, né? Já não tinha mais força, já estava no seu final. Claro que quando uma realidade, um sistema, ele chega ao final é porque está nascendo outro. E no caso aí nasce os cristãos, né? Então, toda aquela estrutura que nós temos em Roma, claro que foi transformada, mas aquilo deu lugar, aquilo era o centro do império, aquilo deu lugar para o centro da igreja, para o centro do cristianismo católico, que é a Santa Sé, não é? É onde está a Basílica de São Pedro, enfim, onde mora o Papa, enfim, é o que nós temos hoje. Então, para chegar o que é hoje, passou por todo esse processo, né? Todo esse processo que a gente acabou de falar para vocês, certo? Então, feito isso, nós encerramos um ciclo, né, da nossa catequese. Nos próximos encontros, nós vamos tratar de outros temas relacionados agora com a igreja institucional. Agora a igreja ela se tornou instituição, ela tem um formato, né? Ela tem um jeito, ela tem uma forma de organizar como Estado, né? Claro que agora, nos nossos dias, ela vai perdendo essa configuração, mas a igreja agora ela se torna oficial, ela é institucional. A partir do momento que há liberação para cultuar, né? Haver o culto dentro de Roma, e quando o imperador
ele sacramenta isso, no caso Teodósio, então a religião católica, o cristianismo se torna oficial, se tornou uma religião oficial, certo? Agora, as nossas temáticas daqui para frente são relacionadas a um cristianismo, a um catolicismo oficial, certo? E aí nós vamos, nos próximos encontros, estudar Vaticano I e outras temáticas já dentro de uma religião católica institucional, ok? E como tarefa eu vou deixar para vocês, eu peço que vocês assistam o documentário que tem o nome A Origem da Igreja Católica. Esse documentário ele faz parte da coleção História do Cristianismo 6. Então esse é um documentário de número 6. Onde é que vocês vão encontrar esse documentário? No YouTube. Está no YouTube. Não é muito longo, não é do tamanho de um filme, mas ele tem bastante temas interessantes. E a temática fundamental que existe lá é como surge o termo católico. Quando que os cristãos eles vão receber esse termo católico, né? Muitos dizem que foi depois que o cristianismo se torna uma religião institucional em Roma, não é? Muitos acreditam que seja isso, mas na verdade o documentário vai dizer que anteriormente a isso os cristãos, enquanto religião, já recebeu esse nome católico, né? Então eu quero que vocês observem isso. Então a nossa tarefa apenas é isso. Então não deixe de assistir o documentário. Esse documentário é importante, né, para a gente conhecer, já que nós estamos falando de uma igreja agora, de uma religião que é institucional, que é a religião católica, os cristãos católicos, vamos saber quando e onde os cristãos eles receberam esse adjetivo de católico, né? Ok? Então não deixe de assistir. Então, um grande abraço a todos vocês, fique com Deus, fique com a proteção da nossa Mãe da Misericórdia. Grande abraço a todos.